Olha só, este aqui é um Platycerium elemaria, tá? Que é uma planta super fácil de cultivo. Ela dá muito filhote lateral, já já vou falar sobre isso para vocês, como tirar esses filhotes. Então a maioria dos Platycerium, 90% deles, o negócio é menos é mais. Menos água é mais alegria. E esse aqui é um representante claro. Mais do que cultivar, ou tanto quanto cultivar plantas, é super legal multiplicar com uma faquinha tramontina de serra. Isso aqui, alta tecnologia para fazer mudas. Eu já vou mostrar para vocês como se faz isso. Esse é um episódio inteiramente dedicado a uma das minhas paixões botânicas, que é o chifre de veado, o famoso Platycerium. Nesse episódio eu percorro por parte da minha coleção, das minhas paixões, com algumas boas dicas de cultivo e até eu mostro como que é o replantio de um perfilho. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, tudo bem? Este episódio é inteiramente dedicado a essas maravilhas aqui, como este Platycerium coronarium, popularmente chamado de chifre de veado, um espetáculo da natureza com muitos representantes espalhados pelo mundo, e eu vou mostrar a maioria deles, as espécies pelo menos, neste episódio, com dicas de cultivo e como ter essas maravilhas em casa que deveriam estar em mais lares pelo Brasil inteiro. Então acompanha com a gente, este episódio é sobre chifre de veado. Essa alameda aqui de Platycerium com folhagens, araces e tudo mais, é só para exemplificar para vocês que essa planta ela é muito versátil no paisagismo e nas coleções pelo mundo, porque é uma planta que tem adeptos no mundo inteiro e eu vou falar para vocês um pouquinho dessas maravilhas agora. Aqui, por exemplo, eu vou começar com essa planta e não por acaso. Este aqui é um Platycerium coronarium, que é o mesmo parente daquele da abertura ali que a gente fez agora. Tem um outro representante aqui do lado dele. Foi por conta do Platycerium coronarium que eu vi pela primeira vez alguns anos atrás que eu falei: eu quero brincar de Platycerium, eu quero brincar de chifre de veado. Esse coronarium, ele é uma escultura, né? Você vê que as basais, né, que a gente chama, né, essas coletoras, né, onde os detritos entram, chega chuva, cocô de passarinho, galho de árvore, folhas, ele vai coletando e isso tudo vai servindo de alimento para ele. Então, um tributo ao Platycerium coronarium, ou aquele lá, né, que vocês estavam vendo na abertura, esse espetáculo de planta que eu coloquei aqui de propósito, né, por conta dessas frondes aqui, tá vendo? Olha o tamanho disso aqui, caindo na frente do quarto de visitas aqui do Jardim Onírico. Então este Platycerium coronarium foi um dos primeiros que chegaram aqui no Jardim Onírico e veio através do meu amigo Adenilson Arneiro, pelo qual eu agradeço. Os contatos dele estão aqui embaixo e, enfim, são plantas maravilhosas. Ó, na natureza, endemicamente falando, no habitat, são 17 espécies que são consideradas pelos órgãos, vamos dizer, oficiais do mundo, como Kew Gardens, por exemplo. Para os colecionadores, a gente fala que são 18, porque o Platycerium willink, que nesses órgãos ele é classificado como subdivisão do Bifurcatum, e o Platycerium bifurcatum é o mais comum no Brasil, vocês vão encontrar em qualquer floricultura, e é um excelente Platycerium, um excelente chifre de veado para início de coleção. O Bifurcatum, lá nesses órgãos, ele tem a subdivisão willink, só que eles são muito parecidos, mas são diferentes ao mesmo tempo. Então, os colecionadores dizem que são 18 espécies, os órgãos dizem 17, e como a gente segue a ciência aqui, vamos falar de 17, tá bom? Mas eu tenho um lugar especial para o willink, que vocês vão ver já já alguns aqui na coleção e um aqui especial à esquerda de vocês. Mas antes de ir para lá, olha só, este aqui é um Platycerium elemaria, tá?
que é uma planta super fácil de cultivo. Ela dá muito filhote lateral, eu já vou falar sobre isso para vocês, como tirar esses filhotes e plantá-los. É uma planta, esse aqui, por exemplo, ele tem uma irrigação, fica o ano inteiro ali nessa irrigação. É uma planta robusta, com essas folhas férteis bastante pronunciadas e fortes e que multiplica bastante. E um dos filhotes dele tá aqui. Eu estou mostrando ele de propósito para vocês. Por quê? Olha só, tá todo enrugado, né? Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é desidratação, porque essa planta fica aqui sem nenhuma irrigação. A gente está no inverno, a gente está numa fase do ano que está chovendo muito pouco ou quase nada, faz mais frio do que chuva, e ele está aqui. Ele está na melhor condição? Não está. Mas eu quero exemplificar ele aqui para vocês de que é uma planta hiper resistente, tá? O Platycerium, exceto duas espécies um pouco mais enjoadas, é uma planta hiper resistente. Você mata o Platycerium muito mais por excesso de água do que por falta d'água. Ele está longe de morrer, ele não está felizão, né? Como você vê aqui a folha da planta mãe dele, né? Olha só como está bem mais, né, túrgida, tá mais cheia, resistente, gorda. Isso é a água. Ali tá muxeba. Olha a muxebinha que tá. É filho, tá? Essa aqui é filho daquele, mas por falta d'água. Se eu colocar água nele hoje, amanhã ele já está de novo recuperado, tá bom? Então, Platycerium elemaria é um desses que eu gosto bastante e que recomendo. O meu grande mestre mesmo, porque me ensina toda semana de alguma maneira, ou todo mês, enfim, depende da época do ano a gente fala mais, Luiz Neto, que tem episódios memoráveis nesse canal e é um dos maiores entendedores de Platycerium do mundo, tá? Isso não é exagero não, porque já pesquisei bastante e sei mais ou menos quem sabe, quem não sabe, quem dá o truque. O Luiz Neto, ele tem uma teoria, e eu acho que é uma teoria bastante válida para discussão, ao menos, de que o Platycerium elemaria, que é esse daqui, seria uma variação do Platycerium elephantotes. Vocês estão vendo na tela aí uma imagem de um elephantotes, e eu vou discutir o elephantotes já, porque ele está em outro lugar. Mas o elemaria, segundo o Luiz Neto, poderia ser uma mutação, uma variação genética desse elephantotes. Se você olha a coroa, o comportamento, como ele se dá, eu tendo a concordar com o Luiz Neto de que talvez seja uma variabilidade genética. Se você não viu os episódios do Luiz Neto, estão aqui embaixo, vale ver todos. Aula magna, atrás de aula magna, é um cara que entende muito e multiplica o conhecimento. Mas já que eu estou nessa regiãozinha aqui, eu quero mostrar para vocês o Platycerium Willink Miami. Ele está aqui também, sem nenhum ponto de rega, é o que cai nele, tá, gente? É o que cai de chuva nele, é o que vale. Olha essa coroazinha pronunciada, ela é realmente mais escultural e eu gosto muito. Esse Willink, né, que é o que dizem que é a subdivisão do Bifurcatum, esse é um Willink para mim um pouco mais compacto aqui no Jardim Onírico. Ele fica aqui, ó, escondido. Ele fica escondido e fica a Deus dará aqui. É o que chover, choveu. E ó, tá dando muda lateral lá dele, ó, o perfilho que a gente chama, né? Essa é um perfilho que, na real, ele é o DNA 100% ipsis literis da planta-mãe, porque é um filhote que nasce a partir de uma brotação de raiz que vai vindo por trás ali e ele vai, de fato, pegando as características da planta-mãe, que é diferente quando você faz a multiplicação por esporos, tá vendo? Isso aqui é uma mancha de esporos. Aqui, ó. Isso aqui não é doença, gente. Isso aqui é esporos, tá? Ó. Chuva de esporos. Ó. É neve, mesma neve. Dançando e rodando. A neve. Aqui, ó. Quanta bobagem. O Paulo adora essas coisas. Bom, então, esporos, que é a maneira que as samambaias, né, se multiplicam, porque Platycerium, gente, chifre de veado, está na família das samambaias, tá? O gênero é Platycerium e a família é das samambaias, tá bom?
eles se multiplicam por esporos. Quando você faz a multiplicação por esporos, você pode ter uma variabilidade genética maior, menos controlada em relação ao DNA da planta que doou ou produziu esses esporos. A única maneira de você ter a planta ipsilíteris, a planta mãe, é através dos filhotes que nascem lateralmente aqui e que é só passar a faca e cortá-los, tá? Muito bom. O mundo dos platycera, como eu disse para vocês, eles são de 17, 18 espécies endêmicas, ou seja, as espécies originais que aconteceram naturalmente na natureza. A partir daí, rola uma infinidade, centenas, milhares de híbridos. Esse daqui é um deles, tá? Que é um híbrido de Coronarium, que é este daqui, né, o Coronarium, com o Vandei, né, que é um outro platycerium da ordem dos gigantes. Eu já vou falar sobre os gigantes, sobre os que gostam de muito sol, preferem sombra, daí por diante. Mas o Vandei, estou mostrando esse Surinarium aqui, que é Coronarium com Vandei, ele é de fato uma planta não muito comum por aqui no Brasil, mas já está na mão de alguns colecionadores. E estou bem curioso para o que vai acontecer com ele, tá? Aqui, por exemplo, tem um Coronarium, que é Coronarium Filipinas, que enfim é só uma variação do Coronarium, que está comigo já há tanto tempo e ele deveria, olha só que coisa mais compacta, linda, ele deveria estar parecido com aquele gigantão ali, tá? Coronarium é uma planta grande, não é da ordem dos gigantes, né? Gigantes são 4, né? Superbum, Platycerium grande, Vandei e Outumi. São 4 os gigantes. O Coronarium não é um deles, mas é uma planta bastante grande. Esse Coronarium, ele está com uma característica, olha que coisa mais fofa, ele está com uma característica mais de anã, olha só. Ele já está multiplicando aqui, esse aqui é um perfilho que dá, não é por raiz, tá? Esse aqui é por rizoma. O Coronarium ele se multiplica ou via esporos ou via rizoma, mas esse aqui tem uma característica um pouco mais anãzinha, é uma planta, acho bem fofa e honestamente adoraria que ele ficasse desse tamanho. Vamos ver, acho que fica, ele está há um tempo comigo já e não se desenvolve. Olha aqui, mais um exemplar de um Platycerium willink, né? Esse aqui é o King's Crown, né? A coroa do rei. Olha só que coisa mais linda. Também veio do meu amigo Adenilson Arneiro. Olha só essa coroa, a altura dela. E é uma planta realmente especial. E tá aqui, pegou um musgo maravilhoso. É uma planta que vai super bem a pleno sol também, tá, gente? Mas eu mantive ele aqui. Ele se desenvolveu dessa maneira. E cadê coragem para tirar ele daqui? Não tenho. Só para mudar um pouco de assunto rapidinho. Olha que maravilha este Anthurium eucondor. Antes de seguir para lá, eu quero pagar ou fazer um tributo a uma pessoa muito importante. Então eu vou pedir para o Paulo apontar para aquele Platycerium ali, enquanto eu vou subindo aqui, explicando para vocês que o Brasil, a gente aprendeu isso com o Luiz Neto e outros grandes cultivadores do passado, o Brasil teve uma época áurea de cultivadores raiz. E um deles foi o Esdra Porto, lá do Rio de Janeiro, que no cultivo dele apareceu esta planta aqui, que há uma discussão de que se ele é um Coronarium, como esse aqui do lado, só que com uma certa atrofia, e ele ficou desse jeito, ou se ele é de fato um híbrido entre Coronarium e Ridley, como é o que acontece ou vendem lá fora do Brasil com este nome. Então, aparentemente, essa planta saiu do Brasil, de um cultivo do Esdra Porto, foi para o mundo, e lá no mundo foi rebatizado como Platycerium kitchakudi. Então, o kitchakudi, que é este aqui, a gente encontra pelo mundo com o nome de kitchakudi, mas que vale o tributo para Esdra Porto, que foi um grande cultivador, um grande produtor e também um grande professor. Então fica aqui o nosso tributo ao Esdra Porto e à história deste Platycerium. Se tem uma parede nesse jardim onírico que está até meio desbotadinha, tá vendo?
de uma demão de tinta extra, que é uma parede que toma sol a maior parte do ano, é esta parede aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês outros Platycerium ali que amam um sol pleno. Aqui, só para mostrar, esse aqui que é um Auburn River com Lemoinei, que eu ganhei do meu amigo Ronaldo Golkman, outro grande cultivador, uma ponte do passado e do presente, com episódios maravilhosos nesse canal, inclusive uma atualização esse ano. Link está aqui embaixo, Dr. Ronaldo Golkman me deu esta planta, acho que um ano atrás, mais de um ano, e ela tem origem lá no Ricardo Amorim, que é um outro cultivador de Platycerium, produtor também, lá de Roraima. Então, olha só, que coisa mais imaculada esta folha, né, essa fértil nascendo, muito tricomada, muito resistente, né, e quanto mais tricoma tem, mais ele mostra pra gente que ele curte um solzinho. E esse lindo Lemoinei com Auburn River está do lado de um ícone, que é o Veitch Frankfurt, né? Platycerium Veitch Frankfurt, que veio para o Brasil há anos e anos atrás, décadas atrás, e que provavelmente ele foi a origem de muitas plantas que nasceram e foram, vamos dizer, popularizadas do Brasil para o mundo. E essa planta, ela tem uma origem ali também descrita pelo senhor Eric Hearn, que a gente também tem episódio com ele, um cara que tinha uma ponte aérea com Frankfurt, alemão que é, enfim, e ele foi um dos que introduziu Frankfurt no Brasil, e então o Platycerium Veitch que veio lá de Frankfurt. Frankfurt, nem Alemanha, nenhum desses lugares é a origem de Platycerium, tá, gente? Platycerium, ele tem uma origem pan-africana, que eu já vou entrar em detalhes já, tá bom? Então, só para fazer um tributo aqui ao Platycerium Frankfurt, que também tá lindão nesse frio deste inverno paulistano, super tricomado, sol na cabeça e indo super bem. Esse aqui é um Platycerium andinum, que é o único representante da região das Américas, tá? Mas os exemplares que estavam aqui, desde o começo desse jardim onírico, que vieram há muito tempo lá do Adenilson Arneiro, é este Platycerium Vanden, né? E o Vanden se identifica por essas franjas aqui, bem pronunciadas, né? E que aqui ele tá, gente, eu diria que tamanho de feto quase, ao que ele pode chegar de potencial. Ele é um negócio imenso, a gente já tem vídeos na internet de 4, 5 pessoas precisando juntas carregar uma planta dessa, tá? Então ela fica realmente, isso aqui é um feto. E aqui, para minha alegria, este ano, o meu Platycerium grande, que tá aqui, ó, ele deu a primeira fornada de folha fértil. E olha só, ele está ainda super compacto, isso aqui vai raspar no chão. Então eu preciso tirar ele daqui, colocar em outro lugar e fazer ele feliz. Aqui tem outras variedades, tem outros Willink, tem outros híbridos que eu não vou entrar em detalhe, tá bom? Eu só quero entrar em detalhe em um aqui, que é este aqui, que é um Platycerium que veio do meu amigo Douglas, tá? Eu vou deixar o arroba dele aí, que é um Platycerium Veitch Green, tá? Eu sempre quis ter um Veitch Green, eu achava que tinha, não tinha, e ele me deu, né? Então, uma celebração aos amigos do mundo Platycerium, que são super generosos, não tem picuinha, as pessoas dão suas plantas umas para as outras, diferente de outras famílias botânicas que tem umas disputas idiotas. Então, obrigado, Douglas. Eu vou deixar os contatos desses produtores, como a Rita, o próprio Guilherme tem vendido, a Denilson, todos na descrição desse episódio. Vocês busquem por eles se vocês quiserem Platycérios de qualidade, tá bom? E para quem quiser fazer parte do grupo Platycerium Brasil, tá? Platycerium Brasil, só se fala de Platycerium. Não se fala de mais nada, nem de política, nem de religião, nem de outras plantas. Platycerium apenas.
Nem bom dia, boa tarde, boa noite a gente dá lá, porque a gente quer falar só de Platicerium, tá? Então, 550 pessoas discutindo, gostando de Platicerium. O link está aqui embaixo na descrição do episódio, tá? É um grupo de WhatsApp fechado e que todos são bem-vindos, desde que falem e aprendam só de Platicerium, tá? Mais legal do que cultivar é multiplicar, ou tão legal quanto multiplicar até para fazer muda e mandar para os amigos, tá? Isso é super legal. E ó, na tecnologia, faquinha tramontina de serra, tá? Isso aqui é tão simples quanto isso e já vou mostrar para vocês. Mas tecnologia mesmo, de verdade, Insider, ó, dos pés à cabeça, Insider. Ó, o Rock me tirou lá no Enjar, que eu estava usando calça, e estou usando calça de novo. Pasmem, um homem que não usa calças, agora usa calça Insider e shorts Insider que eles me mandaram também. Mas hoje está frio e caso comece a, vamos dizer, irrigar aqui, vai pegar aqui nessa calça hidrorrepelente e não vou me molhar. Posso andar de moto, mosquito, nada vai me pegar aqui. E ó, camiseta de manga comprida, porque tá friozinho em São Paulo. Mas mesmo que esquente um pouquinho à tarde, não tem problema, porque ela é anti-odor. Aqui ó, tá tudo combinado com a Insider, tudo certo. Não amassa e também não desbota. Inclusive, tem 2 anos de garantia para antidesbotamento. Tem o cupom do Jardim Onírico, na descrição desse episódio tem o link que vai direto para a página e o cupom do Jardim Onírico com o desconto. Obrigado Insider Store, hashtag tudo na tela para vocês, tem desconto especial. Mas como eu ia dizendo, especial mesmo também, como Insider, é a gente fazer aqui uma mudinha. Tão simples quanto pegar a faca, né? Você tem aqui a planta-mãe, tá claro aqui que é a planta-mãe, e em volta você vai criando uma colônia de plantas-filhas. Eu não quero perder esta basal. Você pode tentar fazer uma engenharia aqui, ó, de simplesmente cortar por trás. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto de área protegida se de fato precisa. Então, pega uns 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos longe ali do meristema e aqui, com um pouco de... ela estava meio apegada à mãe, não estava querendo ir embora, mas não tem problema que ela vai emancipar. Olha só aqui atrás, as raízes, tá? Isso aqui é o rizoma, não tem problema. Isso aqui a gente pode recortar aqui, ó. Ai, que dó, ai, não sei o que, papapá. Imagina que isso aqui acabou de emancipar, sair da casa dos pais, olha que alegria. Não é uma alegria sair da casa dos pais? Eu fiquei bem alegre de deixar minha mãe lá. Brincadeira. Minha mãe é judia, ela vai ficar brava comigo. Tá aqui, ó. Como planta isso aqui, gente? Você coloca numa placa de madeira direto. Você pode colocar num coqueiro, numa palmeira. Você pode colocar... Se quisesse colocar aqui, podia colocar aqui, ó. Direto, sem nenhum tipo de mimimi, tá? Ou se quiser pegar uma plaquinha dessa aqui, que eu consegui, uma plaquinha de peroba, uma plaquinha... Tem que ser de madeira boa, tá? Não precisa ser peroba, pode ser placa de cumaru, cedrinho, cedro, enfim. Ó, aproveita o veio aqui, coloca aqui, ó. Sério, tá plantado. Claro, passa o fio aqui. Esse aqui não é um episódio de multiplicação, tá, gente? Então, isso aqui já tá feito. Pode colocar aqui, acabou. Ou uma plaquinha qualquer, né? Aqui como uma dessa aqui, ó, se fosse o caso, coloca aqui atrás, ó. Tudo certo, tá bom? Quer colocar um pouquinho de esfagno, um pouco de... Não coloca substrato, coloca um pouquinho de serrapilheira, um pouco de resto de casca de alguma coisa e tchau, feito, tá bom? Sem grande mistério, só para provar o meu ponto. Esse Peyton, coloquei um pouquinho de esfagno atrás, coloquei o Peyton e ele foi, tá? Então, não se avexem, esta é a multiplicação e esta é a maneira de se multiplicar com perfilho, tá bom? Tem aqui, ó, atrás do Paulo, este belo cinegrafista, os meus Platicerium que ficam no sol o ano inteiro. Então, tanto no inverno quanto no verão, porque o inverno ele bate assim e no verão tá sol pleno. Os Platicerium de sol pleno, que são alguns, tá? Eu poderia
citar para vocês, bifurcato ama o sol pleno, o ilink ama sol pleno, alcicorne ama sol pleno, e o veite, né, que é esse, vou pegar esse aqui como, para mim é o meu grande xodozinho, é escultural. Olha só que planta especial, gente. Olha essa coroa delgada aqui. Por que ela é delgada? E essa é uma planta mais compacta, é mais econômica. Olha só, ouve aqui, ó. Isso aqui é secura pura. Isso aqui não vê água há meses. Então a maioria dos Platycerium, 90% deles, o negócio é menos é mais. Menos água é mais alegria. E esse aqui é um representante claro de uma planta que ama a secura. Auburn River, o Platycerium Auburn River, ele é uma variação do veite, tá? E ele dá lá na região do rio Auburn, na Austrália, que é um semiárido. Então, tem registros de 2 anos sem água, 2 anos sem chuva. Então, o que acontece? Os tricomas, né, que são esses pelinhos dele, né, toda essa parte mais esbranquiçada, tudo super tricomado, ele pega o sereno, ele vai se protegendo do sol, né, ele reflete o sol, o sereno e tudo mais, e vai sobrevivendo e indo muito bem. Porque é uma planta que passa por muito estresse, ele perfilha muito, tá? Isso é uma estratégia de sobrevivência das plantas. Se é uma planta que floresce muito e não é por conta do fertilizante que você usa, né? Seja ele o Super Garden ou o Monstera Lab, se não usa fertilizante para fazer a floração acontecer, é porque é uma estratégia de sobrevivência da planta, e é a mesma coisa aqui do Auburn River. Ele vai soltando filhotinhos, porque ele nunca sabe até quando a planta-mãe vai ficar viva, a depender da estiagem que ela, vamos dizer, recebe, tá? Então daqui a pouco é hora já de fazer uns cortezinhos aqui e fazer algumas mudas, tá? Muito bem, então aqui é um representante dos veite, né? O Auburn River, que eu gosto muito, que está aqui, né? Só no coco. E aqui, ó. Além obviamente, dos perfilhos, né? Tem aqui, olha só, os esporos. Ao lado dele tem uma outra planta que eu acho escultural e linda, que é o representante de um ilink, que é o cultivar 137. Olha só se isso aqui não é escultural, gente. Pelo amor de Deus, coisa mais linda. Cultivar 137 é uma planta que se deu no cultivo de Luiz Neto. 137 é o número da casa dele. Então, estou revelando aqui um segredo global. Eu não vou falar qual é a rua dele, mas 137 é o número da casa dele. E aí, é uma planta que, poxa vida, ele falou: Alan, enfia ela no sol. Enfia ela no sol. Olha o resultado, gente. Dá para dizer que o mestre não tem razão? O mestre tem razão. Então, esse cultivar é de um ilink Indonésia que rolou na casa do Luiz Neto e virou esse cultivar 137. Muito bem. Vou falar uma aqui, por exemplo, que é o Estemaria, que é uma planta que prefere já uma umidade um pouco mais alta e uma sombra um pouco mais pronunciada. Então, olha só, esse é o Estemaria, que a gente chama de rabo de baleia, né? Dá para ver aqui, ó, claramente o rabo de baleia. O Estemaria, ele prefere uma sombrinha, tá? Então, ele fica aqui nesse canto do jardim onírico, que é mais úmido e tem mais sombra. Agora, se você mora em apartamento, se você mora em um lugar, eu não posso ter Platycerium porque eu moro num lugar que não tem jardim, ó, banana para você, porque é possível ter Platycerium em qualquer lugar. Ele é uma planta hiper versátil, resiliente, inteligente. Ó, isso aqui é iluminação artificial, tá? Tudo isso aqui é como se fosse dentro de uma casa. Tá? A única diferença é que eu tenho um sistema de irrigação aqui, mas que não é obrigatório ter, porque vocês já viram que o Platycerium é uma planta que se você regar pouco vai melhor do que você regar muito e perder ela. Aqui eu tenho um representante do Platycerium superbum, super grande, né, que é uma variação do cultivo de doutora Vilma Monteiro, uma sócia linda deste canal, uma amiga para a vida, a minha endodontista, me tratou canais.
me fez sofrer na cadeira dela, mas me dá muita alegria por ter um verdadeiro herdeiro da coleção dela, que é este Platycerium super grande. Olha só, ele é um dos super gigantes, né, que é uma variação do Superbum. A planta dela deu esporos, uma planta linda, vou deixar imagens aí para vocês verem a mãe desta planta. E os esporos ela semeou, deram centenas de plantas e ela distribui por aí maravilhosamente bem. Parece que ela vai fazer, inclusive, uma venda dessas plantas aí através de um parceiro, talvez o Túlio Malaspina, que é outro querido desse canal, um cara que me dá plantas maravilhosas, não só Platycerium, mas, por exemplo, este Meduse aqui, que é uma orquídea, né? Aliás, Orquintal, grande fornecedor de plantas, tá? Sigam, comprem, Túlio, querido, um grande parceiro da vida e do canal. Enfim, só para mostrar uma planta que ele cultiva bem lá também. Entre outras, é um grande cultivador de Platycerium e vendedor. Mas voltando aqui, então o super grande, né, que é esse Superbum, tá aqui, mas obviamente aqui não é o lugar dele. Daqui a pouco ele fica maior que esse quarto aqui. Então ele está aqui provisório, já vai embora para outro lugar do jardim que eu preciso escolher com muito carinho. Agora sim, né, este Platycerium coroa alta, né, esse Elephantotes coroa alta, ele está um pouco desbotado aqui, gente, e queimou um pouco a ponta por estar muito próximo aqui da luz artificial, tá? Mas olha só que imponência que é esta folha fértil dele, né? Totalmente fértil, olha só, o tanto de esporos que tem aqui atrás. Daqui a pouco começa a cair tudo aqui. Espero que comece a brotar em tudo que é lugar, porque são super bem-vindos. De novo, então, este aqui é um Platycerium que eu gosto muito. E aí vocês veem, né, a diferença daquele Elemaria para a borda desse Elephantotes. Esquece que ele está um pouco queimado por conta da luz aqui, mas ele é uma borda contínua, enquanto do Elemaria é uma borda completamente recortada, né? E aí, aqui tem essas maravilhas que eu não tenho a menor ideia aonde eu vou colocar. Eu não tenho mais espaço nessa casa e não veio com gracinha nos comentários, coloca aqui na minha casa. Não vou colocar na sua casa. Vai ficar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Oi, tem jaguatirica? É jaguatiriquinha? Tá tudo errado o que eu tô falando, meu amor? Não? Então tá certo, né? Ih, o que tá então? Muito bem, obrigado Paul McCartney por toda a sua colaboração, você é um anjo. Ó, Bonovox com seus ciúmes característico, uma presença forte na nossa vida. Mas eu vou mostrar para vocês, para além de restos de irrigação, que eu vou ficando pela casa, mas eu tô aqui para mostrar para vocês o outro gigante, que é o Outume. Ele aqui ainda é um adolescente, tá? Ele está adolescendo, mas já tem aqui os esporos, ele já vamos dizer, tá fértil, né? É uma planta que ainda tá super pequena, tá? Isso aqui não é nada para o que ela vai vir a ser. E o interessante, eu quis mostrar para vocês também, é que no inverno, nesses tempos, né, mais frios e eventualmente de dias que possam consecutivamente chover, eles ficam mais suscetíveis a fungos, tá? Essa coisa mais escura foi um fungo, ataque de fungo que rolou, já está controlado, tá? Né? Essas manchas aqui são de fungo, tá? Isso acontece. Só passar um fungicida, uma cauda bordaleza, enfim. Aí é fácil de controlar, ele não é uma planta que se recupera muito bem. Lembrando que a próxima basal vai cobrir isso aqui, vai cobrir ali e toda essa mancha preta aqui vai embora. A planta está morta quando ela está marrom. Não, tá vendo esses veios aqui? Isso aqui passa água, gente. Aqui tem reserva de água. Então não arranque, não ache que ela tá doente. Igual a minha mãe outro dia. Eu tinha um Platycerium que foi dar para uma amiga dela. Tava cheio de tricoma, ela ficou raspando, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Tá sujo, tá com... Ela falou esbago.
e ficou limpando o platicério. Não, isso aqui é tricoma, não limpem, não tirem. Isso aqui não é doença, isso aqui é reprodução, não está doente, está tudo bem, tá bom? Olha só que tchutchuquinho que tá esse mini madagascariense aqui. Isso aqui, gente, segundo o Luiz Neto me ensinou esses dias, é uma proteção, né, da Omeristema. Eu nunca tinha visto uma madagascariense com uma proteção tão acentuada, né? Então, ele falou assim, você vai querer ter essa crista bonita ou você vai querer ter o platicerium? Eu falei, não sei, ele tá aqui dentro, tá com essa crista bonita e tá indo super bem. E ele é filhote desse daqui, ó, que não tá tão bonito, tá vendo? Enfim, já viveu dias melhores. O ciclo do madagascariense é um ciclo mais curto, gente, então eu já insisti muito com essa planta mãe aqui e tá na hora de deixar os herdeiros tomarem conta, né, e irem bem. Olha, uma salva de palmas para Paulo Vasconcelos, o marido onírico que está atrás das câmeras. Este foi um dos primeiros platicérios que a gente plantou na casa. O segundo, né? Foi o segundo que a gente plantou na casa. Qual que era a ideia dele? É um bifurcato, obviamente, a gente comprou no Ceasa. Uma planta dessa custa aí 30, 25 reais, depende de onde você compra. E colocamos aqui nessa iuca, porque ele queria fazer uma sombra para as orquídeas dele, porque no verão isso aqui pega muito sol, de novo a pino, e a orquídea, algumas orquídeas aqui não iriam aguentar. Quero mostrar o primeiro platicerium do Jardim Onírico. Aqui temos uma competição com esta planta bem espinhuda, que ela teve que ser reposicionada, porque ela caiu, mas ele estava isolado ali. E ó, também se multiplicou para os lados, está andando. Para mostrar para vocês que o platicerium, eles adoram uma palmeira, né, um coqueiro, como se queira chamá-lo. Eles adoram uma árvore. Olha aqui estes veites aqui. E eu espero que você tenha gostado desse episódio, com dicas de cultivo, platicériums de sol, sombra. Vou deixar aqui embaixo um episódio em que eu explico cada um dos platicérium e suas necessidades, tá bom? Aqui era mais uma atualização de episódio de como anda a coleção do Jardim Onírico dos platicérium. E eu tô tendo aqui a visita ilustre para falar tchau para vocês de Paul McCartney, que pediu a palavra, né? Não pediu a palavra, pediu a palavra. Chega de episódio, eu quero atenção. Quer atenção, chega de gravar. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, enfim, se você não é membro, seja membro e é isso aí. A gente ama fazer isso aqui para vocês, como a gente ama esses gatos lindos. E até a próxima. Tchau! Né, Paul?